Vamos trazer então essa movimentação que aconteceu ontem. Olha só, numa nota, as Forças Armadas subiram o tom contra o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz. Ontem nós mostramos aqui, Omar Aziz disse que a parte boa das Forças Armadas deveria estar envergonhada da parte podre, que está envolvida nos escândalos de corrupção do governo Jair Bolsonaro. Bom, essa nota, que foi publicada no início ali da noite, afirma que a fala de Aziz atinge as Forças Armadas de forma vil e leviana, tratando-se de uma acusação grave, infundada e, sobretudo, irresponsável. As Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro. E logo depois disso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse confiar nas Forças Armadas. E Omar Aziz, então, reagiu. Vamos dar uma olhada agora, então, nessa reação de Omar Aziz. A nota é desproporcional, presidente. É muito desproporcional. Vossa Excelência, como presidente do Senado, deveria dizer isso no seu discurso. Eu sou um membro dessa casa. Vossa Excelência dizer, a nota é desproporcional. Eu não aceito que intimide um senador da República. Era isso que eu esperava de Vossa Excelência. Os meus respeitos aos grandes brasileiros que fazem parte das Forças Armadas. E um desrespeito total daqueles que estão envolvidos com falcatruas. Vamos lá, Miguel. Muitas críticas em relação a essa nota, né, que as Forças Armadas publicaram, como parecendo ser um ataque não só ao Omar Aziz, mas ao trabalho que a CPI como um todo vem desenvolvendo, né? E parece não terem entendido, inclusive, essa fala que o Omar Aziz até chega a explicar novamente ali quando confronta Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Como você avalia? A fala do Omar Aziz foi muito clara. De fato, ele está correto, né? Ele disse, olha, a banda podre, né? Ele não disse as Forças Armadas, não atacou as instituições, ao contrário. Você pode interpretar a fala dele como uma defesa das Forças Armadas, né? Porque ele fala, olha, apelo ao setor bom, né? E hoje ele reforçou isso no esclarecimento dele. Agora, a origem da nota, de certa forma, ela entrega, né, as Forças Armadas nessa. Eles sentiram a movimentação da CPI e perceberam a aproximação. Antes da gente entrar no ar, eu estava contabilizando. Nas últimas 2 semanas, nós tivemos 7 militares, incluindo Pazuello, citados na CPI, envolvidos em compra de vacina. E com mais força agora, desde o depoimento do Dominguete na quinta, e aí fora os outros que não estão dentro do Ministério, né? Então, a CPI está chegando muito perto dos militares e, ao que parece, na semana passada a gente dizia assim, olha, parece que a gente está vendo uma briga de gangue. Mas que gangues são essas? Então parece que elas são uma gangue fardada, né? E temos o Centrão. O Centrão estava lá desde o governo Temer, o Ricardo Barros, né? E aí por isso que eu disse, parece uma novela mexicana, porque toda reviravolta é dramática, né? E, na verdade, a imagem que me vem, Thalita, assim, não sei se vocês se lembram, do primeiro filme do Quentin Tarantino, Cães de Aluguel, em que os bandidos vão fazer um assalto e tem traidores infiltrados. E a última cena do filme é todos eles apontando a arma um para o outro. Porque não tem mocinho nessa história. O que a gente tem um policial tentou dar um golpe no Ministério da Saúde, topou com a propina do Centrão, foi reclamar para a gangue dos militares. Então tá todo mundo apontando a arma, né? Então não tem por quem torcer, tá todo mundo errado. Só que a nota demonstra que a CPI está chegando muito perto da gangue militar, que até então não estava tão evidente. De novo, o depoimento da servidora hoje parece um anticlímax, mas não, ela está dizendo, olha, quem politizou o Ministério da Saúde foi o Coronel Elcio, né? É a presença militar quem está politizando ali. Né? Não existe essa coisa que tentaram nos vender, existe um núcleo ideológico do Palácio, que é o olavismo, existe o núcleo militar que seja neutro. Ao contrário, né? Eles estão bem envolvidos e não é apenas na fabricação de cloroquina, por exemplo, né? Então, eu diria que todas as acusações do senador Aziz ao governo Bolsonaro de negação da ciência, a carapuça serviu ao Exército também, né? Porque se prestou para executar, né? Foi operador dessa lentidão das vacinas, do privilégio para determinadas vacinas em relação a outras, né? Fora toda a questão
da cloroquina. Então, acho que agora começa a ficar mais claro quem é que está disputando, né, quais eram os esquemas, e como eu disse, não tem mocinho nessa história, né? Aliás, Miguel, esse depoimento do Roberto Dias ontem também se encaixa muito bem nesse quebra-cabeça que a gente tenta montar dessa guerra das gangues, né, militares e centrão. Porque há uma análise de que o próprio Dominguete foi plantado ali nessa história pelos militares para fazer com que Roberto fosse exonerado, porque ele era o nome do centrão ali dentro do Ministério da Saúde, ele era o nome de Barros. E daí, quando ele chega ontem ali nessa CPI, de certa forma, ele direciona qualquer tentativa de corromper, de corrupção ali dentro da pasta, para os militares também. Ele cita o Elcio, né? O Elcio era o meu superior. Então, ele traz também, ele acaba tirando nos militares. Enfim, depois tem essa questão da prisão, o Omar Aziz dá ordem de prisão para ele por conta de uma série de mentiras que ele desenvolveu ali na narrativa dele, a começar por esse chope casual em que ele se encontra com Dominguete, mas eu acho que fica cada vez mais claro realmente quem são essas duas gangues e essa disputa de poder que existe ali dentro do Ministério da Saúde. Agora, como fica a figura do próprio Jair Bolsonaro? Porque assim, ele ganha com os dois times e ele também perde com esses dois times, né? Porque se a bomba explode, vai explodir para os dois lados, tanto para centrão quanto para militares. É difícil que alguém ali saia ileso. E aí, como fica essa situação na sua avaliação? Uma hipótese, Thalita, que eu queria pensar, não é algo que eu tenho convicção, mas eu estava pensando hoje pela manhã, a melhor notícia que o Bolsonaro teve nos últimos 10 dias foi essa nota do Braga Neto e dos ministros, porque, de certa forma, reafirma uma coisa que o Bolsonaro sempre dizia do meu exército, de alguma maneira protege o exército, mas também defende o governo, defende o Bolsonaro. Então, depois de uma sequência, denúncia de cunhada sobre rachadinha, as mobilizações no final de semana, o que o governo já vinha enfrentando a CPI, essa nota cabia como uma luva no discurso do Bolsonaro. Era o momento dele reafirmar essa relação carnal que ele tem com o exército. No entanto, se a gente olha as declarações dele hoje de manhã, do cercadinho, ele voltou ao tema do voto impresso, que é um tema que ele já está completamente perdido, né? Já tem uma decisão de 11 partidos, inclusive do Centrão, de que não vão embarcar nessa discussão. Então me dá a impressão, inclusive, de que o governo está descoordenado em relação... a gente conversava sobre isso acompanhando a CPI, né? Como que era a tática dos governistas, se havia estratégia mesmo, se era errática, né? E agora me parece isso, que você tem uma oportunidade de ouro, quer dizer, meu exército, minhas forças armadas estão comigo, né? É ter um jogador de peso, digamos assim, uma carta pesada para jogar na mesa e dizer se a CPI mexer com o governo, vai mexer com as forças armadas. Porque o que o Braga Neto fez foi retomar o padrão General Vilas Boas, né? De ameaçar publicamente sempre que se sente, né? Então esse é o modus operandi das Forças Armadas agora. Só que, no entanto, diante dessa ação das Forças Armadas, o governo Bolsonaro foi para um tema completamente alheio à conjuntura, né? Não serve nem como cortina de fumaça, esse tema do voto impresso. Assim. Então, eu percebo o governo perdido, espero que eu esteja correto, né? Descoordenado, né? Desincronizado e perdido sobre como reagir a isso. E toda quinta-feira eu venho aqui e eu digo, olha, semana que vem tem mais, olha, vai ficar quente, né? Tem mais coisa no horizonte que vai aproximar a CPI do Planalto. Né? Nessa semana também, a CPI das fake news entregou a documentação que tinha para a CPI, porque os senadores identificam na ação contra a CPI da Covid o mesmo modo de operação das milícias digitais. Né? E aí ali está a quebra de sigilo, enfim, tem várias declarações que envolvem Eduardo Bolsonaro. Ontem, o senador Renan Calheiros disse, olha, nós também temos que investigar o senador Flávio, porque o senador Flávio diz que levou a Precisa para o BNDES para conseguir um empréstimo. Precisa que é intermediária da Covaxin. Então, qual é a relação, né, do senador, filho do presidente da República, com essa empresa? Né? Então, tem mais pano para manga, né? Então, por um lado, a CPI está se aproximando muito desse núcleo militar,
e num futuro não muito distante vai chegar próximo do núcleo miliciano, vamos chamar assim, né? Então tem muita coisa aí para a gente ficar atento e tudo começa nessa nota, nesses desdobramentos, né? Essa próxima semana na CPI deve ser aprofundada essa investigação sobre o caso Covaxin, né? Inclusive já tem uma data marcada também para o depoimento do próprio deputado Ricardo Barros, né? Que é essa grande figura do Centrão, que parece ser o articulador de tudo que estava sendo negociado ali no Ministério da Saúde. Parece que é para o dia 20 de julho o depoimento de Ricardo Barros, então, na CPI, e é como você disse, semana quente após semana quente. A gente está pronto para a análise aqui das próximas semanas, viu? Miguel, quero agradecer demais a sua participação e a gente volta a se encontrar, então, na quinta-feira que vem. Um beijo para você, viu? Beijo para todos e todas. Até!